Olá a todos, graça e paz. Deus abençoe a cada um, amém? Que o Senhor esteja a abençoar o vosso dia, não é? Eu não sei como é que o dia está aí desse lado, mas eu sei que aqui onde eu estou está um dia lindo, o sol brilha, a brisa do vento bate no rosto. Essa brisa morna hoje está um dia maravilhoso aqui em Lisboa, dia lindo. Então, louvado seja Deus por este dia. Louvado seja Deus por este dia. Pois bem, eu hoje, através deste vídeo, quero dar continuidade então ao estudo do livro do Apocalipse. Terminei o estudo do capítulo número 1. Agora vamos retomar o capítulo do número 2, amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu vou ler aqui os versículos que compõem este capítulo. Não vou ler todos os versículos do capítulo número 2 por uma razão muito simples. Este capítulo do Apocalipse, esse capítulo número 2, trata das cartas que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João, escrever às igrejas da Ásia Menor, não é? Então vamos abordar cada uma dessas cartas. Então neste vídeo vamos tratar da primeira carta que foi escrita, que é a carta à igreja de Éfeso, amém? Então vamos lá. Apocalipse número 2, capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo 7, exatamente, que são os versículos que tratam da carta escrita pelo apóstolo João, através de uma visão do Senhor Jesus, à igreja de Éfeso, amém? Então assim diz a palavra: ao anjo da igreja em Éfeso escreve o Senhor Jesus, que está aqui a orientar o apóstolo João, por meio de uma visão, as coisas que ele deveria escrever para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, para entendermos a razão pela qual o Senhor Jesus manda escrever estas palavras, precisamos primeiro contextualizar, fazer aqui um breve contexto histórico da cidade de Éfeso, não é? De Éfeso. Éfeso era uma cidade muito famosa, a capital da Ásia Menor naquela altura, uma cidade muito conhecida, muito povoada. Ela tinha cerca de 250 mil habitantes naquela época. Ela floresceu, ela desenvolveu mais ainda a partir do momento em que foi colocada, em que foi tomada, não é, digamos assim, entre aspas, pelo Império Romano, né? Quando o Império Romano se apoderou de Éfeso, Éfeso floresceu mais ainda.
Então, aquela cidade era muito famosa. E a fama daquela cidade se assentava basicamente num dos maiores templos que ela exibia naquela altura, que é o templo da Ártemis, da deusa Ártemis, também conhecida por deusa Diana, que naquela altura era uma das 7 maravilhas do mundo. Então Éfeso ostentava essa maravilha, ostentava essa beleza, entre aspas, atraía, não é, povos de muitas nações, não é? Era uma cidade realmente muito apreciada. Então, só por isso mesmo podemos entender que Éfeso não era uma cidade que tinha o Deus Nosso Senhor como o seu Deus, não é? O culto em Éfeso era voltado, não é, ao imperador romano. O imperador romano era uma espécie de Deus, era uma espécie de uma divindade para aquele povo, não é? Havia muita idolatria, não é? Essa adoração, não é? Ao templo da deusa Ártemis. São fatores que nos revelam que o povo de Éfeso era um povo voltado, não é, à adoração a falsos deuses, não é, a ídolos, não é? Era um povo que não cultuava o Senhor, não tinha o Senhor, o Deus da glória, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus como seu Deus. Então, era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, pela idolatria, não é? Mas nessa cidade o Evangelho chegou, graças a Deus. Louvado seja Deus que o Evangelho chegou nessa cidade. Apóstolos como João, Timóteo, o apóstolo João, escritor aqui do livro do Apocalipse, não é? E também do Evangelho que leva o seu nome, e das epístolas que levam o seu nome, foram alguns dos apóstolos que pregaram na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades em Éfeso. É natural, não é, que a igreja tenha enfrentado dificuldades. Quem dentre aqueles que até então adorava a deusa Ártemis, tinha o imperador como divino, quem do momento para o outro haveria agora de aceitar o Senhor Jesus como Filho de Deus? Quem do momento para o outro agora haveria de aceitar que afinal a Ártemis, a Diana, não é o Deus verdadeiro, é falso Deus? Quem haveria de aceitar isso? Então, tudo isso só se tornou possível pelo poder de Deus que atuava através dos discípulos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus começa por se apresentar à igreja de Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, ou seja, os 7 anjos na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, como o livro do Apocalipse mesmo aqui no capítulo 1 nos revela, as 7 estrelas são os 7 anjos e os candelabros são as 7 igrejas. Então, o Senhor Jesus, ao se apresentar como aquele que tem na sua mão direita os 7 anjos, ele se apresenta como aquele que tem o seu povo, a sua noiva, não é? Debaixo do seu controle, nas suas mãos, debaixo do seu domínio. Ele é aquele que sustenta a igreja, ele cuida a igreja, independentemente das circunstâncias, dos tempos, das épocas. Ele tem a igreja, tem a sua noiva nas suas mãos. Por isso mesmo que ele disse em certa altura: quem vier a mim, jamais arrebatarei das minhas mãos, jamais deixarei arrebatar das minhas mãos. Ou seja, quem for até Jesus, creia que ficará seguro nas mãos de Jesus. Então, ele se apresentou à igreja de Éfeso como aquele que tem o seu povo, a sua noiva, os seus anjos nas suas mãos, seguro nas suas mãos. E também como aquele que anda entre as igrejas, que anda no meio da igreja. Incrível! Ele também se apresenta como aquele que anda no meio das igrejas. Quem é a igreja? O Senhor Jesus disse: onde estiverem reunidos 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu lá estarei. Então, onde há uma reunião, sejam 2 pessoas, 3 ou mais pessoas, aí está a igreja reunida e ali está o Senhor Jesus andando. E onde o Senhor Jesus anda, aonde o Senhor Jesus
circula, aonde o Senhor Jesus está, o extraordinário pode acontecer. Qualquer coisa extraordinária, aonde o Senhor Jesus anda, aonde o Senhor Jesus se move, aonde o Senhor Jesus é presença real, o paralítico anda, o cego vê, o enfermo é curado, o leproso é curado, o endemoniado se liberta. Oh, meu Senhor, é maravilhoso isso. Então, assim, ele se apresenta à igreja de Éfeso. E é também quando o Senhor Jesus anda no meio da igreja que o Senhor Jesus pode escutar o clamor, o grito de cada coração. Já pensaram, quando nós estamos reunidos em oração, cada um ora aquilo que vai na sua alma, cada um entrega ao Senhor em oração a sua necessidade, o seu anseio, a sua preocupação, o seu clamor. E o Senhor Jesus, andando no meio da igreja, Ele tem o poder para escutar o clamor de cada um. Enquanto alguns corações gritam por libertação, outros gritam por cura, outros gritam por amparo, outros gritam por uma palavra de exortação. Meu Deus, o Senhor Jesus está ali para ouvir e atender cada clamor. Não só para isso, igreja, também para admoestar, para exortar, para corrigir. Aleluia! É maravilhoso entendermos esta revelação que o Senhor Jesus tem-nos nas suas mãos. Tem-nos seguros nas suas mãos. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. E Ele anda no meio de nós, que somos a sua igreja, quando estamos ali reunidos orando. Ele está ali escutando cada clamor. E Ele atende cada um segundo a sua necessidade. Amém? Não é lindo, não é maravilhoso? Eu achei tremendo. Glória a Deus. Então ele começa depois por elogiar a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Por que o Senhor Jesus vai fazer, toca nessa questão do trabalho árduo? Porque pregar em Éfeso foi um desafio para a igreja, foi um desafio para os apóstolos. Os apóstolos praticamente arriscaram a própria vida. Pensam que ia chegar num lugar que o Deus é um bezerro de ouro. Pensam que ia chegar num lugar que o Deus é um imperador. Pensam que ia chegar num lugar que o Deus é uma estátua e você trazer a palavra e dizer não, não, não. Esse não é o verdadeiro Deus. Esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Senhor Jesus. É Deus e Pai. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. É Javé. Oh, meu Deus do céu. Pensa. É claro que isso é um desafio. Aquelas pessoas, nem toda a terra está pronta para receber uma revelação dessa. Então, os apóstolos enfrentaram muita resistência no começo, apesar daquele fervor, apesar da intrepidez, da ousadia, eles enfrentaram resistência de algumas pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo quase foi linchado naquela altura. O apóstolo Paulo, então, coitado, meu Deus do céu, como o apóstolo Paulo sofreu. O apóstolo Paulo quase foi linchado, mas mesmo assim, mesmo em meio a essa resistência, mesmo em meio a esta oposição, os apóstolos perseveraram, foram leais à palavra, foram fiéis ao Senhor. Mesmo naquela dificuldade, eles perseveraram e pregaram o Evangelho. Por isso mesmo, por causa dessa perseverança e do poder de Deus que florescia, que exalava, que transbordava através dos discípulos de Jesus, Éfeso começou a haver uma nova brisa, um novo acordar começou a acontecer, um novo nascer começou a acontecer em Éfeso. Oh, foi maravilhoso. Os apóstolos estavam cheios do amor de Deus, cheios do poder de Deus. É por isso que o Senhor Jesus advertiu-os antes de começarem a pregar. Ninguém saia de Jerusalém antes que do alto vos seja revestido de poder. Vejam só, o Senhor Jesus deixou bem claro, não comecem a fazer nada sem que primeiro vos revistam de poder que vem do alto. Então assim aconteceu, depois que houve aquele Pentecostes, depois que Jesus ascendeu aos céus e derramou o seu Espírito, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ferviam o poder, o Espírito Santo estava aceso, a chama do Espírito estava aceso neles
E eles não se preocupavam com as perseguições, eles não se preocupavam com a falácia, eles só queriam saber de ver almas sendo libertas, vidas sendo transformadas. E isso começou a acontecer em Éfeso. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, havia lá um grupo de cristãos já que reuniam de vez em quando, que se encontravam ali, mas ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo impôs as mãos e o Espírito Santo foi derramado. Apesar daquela resistência, a igreja perseverou. Aleluia! E assim a idolatria, o ocultismo que dominava Éfeso começou a enfraquecer, começou a entrar em colapso. O poder de Deus o evangelho começou a se apoderar daqueles corações. Pessoas começaram a ser libertas. À medida que elas iam se entregando ao Evangelho, a palavra do Senhor, elas iam sendo libertas. Elas começavam a abrir mão daquelas práticas ritualísticas, começaram a queimar aqueles livros do ocultismo, de idolatria, de feitiços, em plena praça pública. Vejam só o poder do Evangelho. Vejam só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Aleluia! Por isso que é importante nós continuarmos esse trabalho, esse trajeto que o Senhor Jesus começou no poder do Espírito Santo, com intrepidez, com ousadia, independentemente das circunstâncias. Então Jesus vai elogiar os apóstolos, vai elogiar os discípulos por causa disso mesmo, apesar daquele trabalho árduo que eles tiveram, apesar daquela resistência que eles tiveram, eles foram perseverantes na proclamação do Evangelho. Glória a Deus! E não podes tolerar pessoas más, e puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Também a outra característica aqui dos discípulos de Jesus naquele tempo, eles eram pessoas que examinavam as sagradas escrituras, eram discípulos diligentes, eram pessoas estudiosas e examinadores da palavra. Elas não se deixavam levar simplesmente por aquilo que eles ouviam. Eles ouviam seguramente, naturalmente, mas também iam examinar as Sagradas Escrituras. E naquele tempo surgiam, assim como hoje tem se levantado, falsos profetas, os chamados lobos devoradores, aqueles que trazem heresias, que introduzem na igreja do Senhor, na casa do Senhor, heresias, mentiras, falsos ensinos, falsas doutrinas, tudo com o intuito de devorar as ovelhas de nosso Senhor Jesus, de desviar as ovelhas de nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus aqui elogia os discípulos por eles serem diligentes, por eles serem examinadores das Sagradas Escrituras, por eles não tolerarem esses falsos profetas. Aleluia, glória a Deus. Hoje, infelizmente, não acontece muito disso. Hoje, os falsos profetas têm tido lugar neste mundo. Sabem por quê? Nem é preciso que eu diga, porque infelizmente muita gente tem se deixado levar por aquilo que ouve. Muita gente não tem o cuidado de examinar as Escrituras. As pessoas escutam a palavra que sai da boca do profeta, mas não vão examinar. Se deixam levar por aquilo que ouvem. Então, este tipo de atitude de quem escuta vai dar asas para que os falsos profetas façam tudo quanto lhes vai na cabeça e assim conseguem cada vez mais ludibriar, enganar as ovelhas de Cristo, desviá-las do seu caminho. Nem todos pastores, nem todos pregadores são falsos profetas. É bom que isso aqui fique bem claro neste vídeo. Mas eles existem muitos. Então, compete àqueles que escutam a palavra de Deus, tenham a postura como teve a igreja de Éfeso naquela altura, examinar as Sagradas Escrituras, escutar, amém, glória a Deus, respeitar o pregador, sim senhora, mas depois examinar as Sagradas Escrituras, para não se deixar ser engolido, ser devorado, ser enganado pelos lobos devoradores, amém? E continuando, o Senhor Jesus continua aqui no elogio: tens perseverado e suportado todos os sofrimentos e não te deixaste desfalecer. E como eu disse, a igreja ela foi muito perseguida
o apóstolo Paulo quase foi linchado, não é? O apóstolo Paulo tanto é que teve que sair de Éfeso, foi para Jerusalém, ficou preso em Jerusalém. Depois de Jerusalém foi para Cesareia, onde também ficou preso. E nesse intervalo da prisão de apóstolo Paulo, ele enviou Timóteo. Timóteo foi um dos pastores também da igreja de Éfeso. Passado algum tempo, Timóteo também teve que sair. Depois o apóstolo João se tornou então o pastor da igreja de Éfeso. De fato, a igreja sofreu muita perseguição. A maior parte dos discípulos de Jesus morreram em meio às perseguições, como todos nós sabemos. O último discípulo vivo do nosso Senhor Jesus foi precisamente o apóstolo João, o escritor deste livro do Apocalipse. E o Senhor Jesus também elogia a igreja de Éfeso por eles não suportarem os nicolaítas, por eles odiarem as práticas dos nicolaítas, assim como o Senhor Jesus também odiava. O que é isso? Nicolaítas. Nicolaítas eram pessoas, não é, que promoviam o sincretismo religioso. É um termo que é muito usado para definir aquelas pessoas que adotavam, que consideravam normais a mistura de doutrinas. Por exemplo, os nicolaítas defendiam que um cristão, sendo ele cristão, podia também praticar rituais pagãos, e isso não havia problema nenhum. Por exemplo, eles diziam que um cristão poderia muito bem participar de carnes sacrificadas a ídolos, que não tinha problema nenhum, estava tudo bem. Um cristão podia ser cristão e ao mesmo tempo podia viver em pecado, porque quanto mais pecava, mais a graça de Deus se derramava sobre eles. No fundo, os nicolaítas promoviam o paganismo e a imoralidade sexual. Os nicolaítas promoviam o paganismo e a libertinagem. No fundo, era isso. Então, o Senhor Jesus também vai elogiar Éfeso, porque Éfeso odiava essas pessoas. E o Senhor Jesus também se revela como sendo uma pessoa também que odiava pessoas que promovem esse tipo de práticas. Então, muito cuidado em misturarmos o que a Bíblia ensina, a postura que o cristão deve tomar segundo as Sagradas Escrituras. Temos que ter muito cuidado em misturar os princípios bíblicos com doutrinas pagãs. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, esse tipo de misturas não é bem visto aos olhos do Senhor. Então, o cristão, ele tem que se guiar pelos princípios bíblicos, pelos princípios de acordo com a palavra de Deus. Nada de misturas, nada de participar em rituais pagãos, nada de se envolver com rituais que não estão dentro das práticas aprovadas pelo nosso Senhor. Amém? Então é preciso termos atenção e muito cuidado com isso. Então o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso por causa dessa postura também, não é? Mas, apesar de todos esses elogios que o Senhor Jesus teceu à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus faz uma crítica muito forte à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus aqui no versículo 4 vai dizer: entretanto tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor Jesus agora vai mostrar à igreja de Éfeso a parte fraca da igreja de Éfeso, aonde Éfeso estava a fracassar. Tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Apesar desses elogios todos que ele citou, apesar da igreja de Éfeso ter essa postura correta diante dos olhos de nosso Senhor Jesus, ela fracassava em algo. Ela estava a retroceder no amor, ela estava a recuar no amor. Por que o Senhor Jesus vai dizer aqui que eles abandonaram o primeiro amor? Porque a igreja
primitiva, ela começou debaixo daquele fervor, não é? Que saía, que transbordava do coração de Jesus. É uma igreja que aprendeu com Jesus. E eles começaram assim. Eles eram uma igreja que tinha preocupação. A preocupação da igreja era com o próximo. Eles tinham um relacionamento com o Senhor Jesus, com o Senhor, muito próximo, muito forte. E ao mesmo tempo, eram também uma igreja que se preocupava muito com o seu próximo, não é? Vejam só o que vai dizer aqui Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos, vamos lá aqui já logo no princípio, para os irmãos, só para eu frisar aqui, refrescar, lembrar. Atos dos Apóstolos, exatamente, capítulo 2, do verso 42 ao 46. Como viviam os primeiros, não é? Os novos cristãos, a igreja primitiva. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então havia um cuidado também com o próximo. Havia a relação íntima com Deus, não é? Seguir os princípios bíblicos, viver de acordo com o ensino do nosso Senhor Jesus, e também aquele amor fraternal pelo próximo, querer saber, se importar com a vida do próximo. Eles se importavam de tal maneira que eles vendiam os seus bens, não é? E dividiam para cada um de acordo com a necessidade de cada um. Mas então esse amor começou a enfraquecer. Eles começaram a recuar nesse amor por causa das perseguições, das tentações. Eles começaram a esfriar nesse amor. Então o Senhor Jesus vem chamar a atenção. O Senhor Jesus, com isso, ele nos quer ensinar. O que o Senhor Jesus nos quer ensinar? Mais importante do que o excesso de zelo religioso, o cuidado excessivo, não é, com os trabalhos na obra, mais importante do que isso é o cuidado com o próximo. Muitas vezes nós nos esquecemos do próximo por causa do trabalho que temos na obra de Deus. Não é para descurarmos, não é para abandonarmos o trabalho na obra, não. Mas é para não sermos excessivamente zelosos com relação à obra e esquecermos do nosso irmão que está a passar por uma dificuldade, que precisa de uma visita porque está doente, que precisa de um abraço, de uma oração. Para não esquecermos disso, o próximo é mais importante do que uma parede de cimento. Só que, infelizmente, cada vez mais há aquela tendência, não é, da preocupação estar centrada na parede de cimento, não é, nas coisas materiais, não é? Mas o Senhor Jesus nos está a dizer que mais importante do que uma parede de cimento é uma parede de carne e osso, porque a parede de carne e osso é aquela que sente frio. Quando sente frio precisa de um cobertor, quando tem fome precisa ser alimentada, quando chora precisa ser consolada, quando está triste precisa de um abraço. Oh meu Deus, quando está presa precisa ser de uma visita, não é? O Senhor Jesus, quando esteve cá, nos deu exemplo disso mesmo. Ele priorizou tanto as pessoas, ele ia ter com as pessoas, não é? Ter com os doentes, com aqueles que passavam dificuldades, sentava à mesa com pecadores. Então, o nosso zelo, na verdade, o nosso zelo tem que ser com o próximo. 2 mandamentos vos dou, disse o Senhor Jesus: adorar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a igreja em Éfeso era tão zelosa com a obra de Deus, com as coisas de Deus, era tão exigente até em detectar os falsos mestres, não é? Conseguia perceber quem era falso mestre, era tão cuidadosa, não é? Eles eram estudiosos, exemplares da palavra de Deus, mas eles não conseguiram olhar
para a fraqueza deles mesmos. Eles não conseguiram detectar o seu próprio erro. Eles não conseguiram detectar o quanto eles estavam se afastar do relacionamento íntimo com o Senhor e do relacionamento com o próximo. Eles não conseguiram detectar o quanto eles estavam a recuar no amor. É incrível isso. Isso nos revela como nós somos hoje. Nós temos muito mais zelo, mais cuidado em identificar o erro dos outros. E quando se trata de nós próprios, nós não conseguimos identificar a nossa fraqueza, os nossos erros. Nós olhamos sempre para nós próprios como aquelas pessoas que não vão mal, não estão assim tão mal, estão bem. Fulano é que está falhando naquilo, fulano é que está errado, fulano é um falso profeta, fulano fez aquilo. Não, temos que olhar para nós também. Então, a igreja de Éfeso era tão zelosa, tão estudiosa, tão examinadora da palavra, tão rigorosa, tão exigente, mas estava a fracassar no amor, estava a recuar no amor. Aquele fervor inicial com que eles começaram, não é? Logo no início, aquele fervor, aquela chama estava se apagando. Não é? Eles estavam mais preocupados com as coisas, não é, do que com o amor. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Então o Senhor Jesus lhes chama a atenção. Mas o Senhor Jesus dá à igreja uma oportunidade, não é, de se reaproximarem ao Senhor. E como? Arrependendo-se. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento aqui não é emoção, não. Arrependimento é mudança de atitude. Aleluia. Arrependimento é uma decisão. Agora eu não vou me comportar mais assim. Eu vou agora me comportar desta forma. Então é mudança de atitude. Então se a igreja se arrependesse, estaria de novo ela debaixo daquele calor de Cristo, daquele elogio, e alegrar o coração do nosso Senhor Jesus, no fundo, não é? Mas se ela não se arrependesse, como o Senhor Jesus disse, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, se ela não se arrependesse, aquele Jesus que anda no meio da igreja, aquela luz de Cristo deixaria de brilhar através da igreja de Éfeso. Então, na verdade, o que reflete o amor de Deus não é aquilo que nós temos, não é o quanto zeloso nós somos com as obras que nós praticamos, é o quanto e como nós tratamos o nosso próximo. É o amor que sai aqui de dentro de nós para fora. É o amor que reflete a pessoa de Deus em nós. O amor é a característica mais alta do verdadeiro cristão. O amor é a característica mais evidente, mais alta do verdadeiro cristão. Amém? Então que esta mensagem, estas instruções, essa advertência do nosso Senhor Jesus para a igreja de Éfeso não se resuma apenas para Éfeso, mas para todos nós que buscamos o Senhor, que nos intitulamos de cristãos, que nos intitulamos de discípulos de Jesus, não é? Que nós venhamos a aprender com o Senhor Jesus, que nós venhamos a olhar mais para o próximo, mais para a relação íntima com o Senhor e cuidado ao próximo do que propriamente com as coisas que jamais serão arrebatadas, com aquilo que a traça e a ferrugem vão corroer seguramente. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, assim disse o Senhor Jesus. E não te esqueças dos mandamentos eu vos deixo: amai o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Deus te abençoe e que esta palavra venha ficar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Até ao próximo vídeo. E não te esqueças, compartilhe, faça rodar este vídeo, amém? Leve essa mensagem a mais pessoas, glória a Deus, e Deus te abençoe por isso mesmo, em nome do Senhor Jesus.